Segundo Samuel, capítulo 24. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Versículo 10. Como um homem segundo o coração de Deus, que escreveu salmos tão inspirados, ainda se deixou ser instigado por Satanás. Acerca do mesmo episódio, o cronista relatou o seguinte: Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. A Bíblia não está se contradizendo, e sim corroborando com o fato de que Deus não interfere em nossas escolhas. Afinal, não somos robôs programados para obedecer. Mas Ele também permite que soframos as consequências e, em nosso sofrimento, trabalha a fim de que nos arrependamos de nossos pecados. Foram poucas as vezes em que houve censo no meio do povo. Todos eles, porém, orientados por Deus e com a finalidade de lembrar a cada homem de Israel de 20 anos para cima, por meio do pagamento do resgate de si próprio, Êxodo capítulo 30, versículos 14 e 12, que não era pela força ou pela quantidade de homens que Israel venceria as batalhas, mas pelo poder de Deus, que os resgatou desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Davi estava como fora de si ao ordenar o recenseamento do povo. Até mesmo Joabe e os chefes do exército de Israel questionaram a ordem do rei, mas sem sucesso. Davi estava firmemente decidido quanto àquele propósito, e após 9 meses e 20 dias, percebeu que havia gerado um grave problema, não somente para ele, mas para toda a nação. Triste tornou-se o censo da morte dos filhos de Israel. Não mais a contagem de vivos, mas de mortos. Israel também estava andando na contramão de Deus. Licenciosidade, idolatria e apostasia contaminavam o arraial dos filhos de Israel. Ao deixar nas mãos do Senhor a escolha quanto ao mal que sobreviria ao povo, Davi reconheceu que mesmo a repreensão e a ira divinas são envolvidas por sua misericórdia e bondade, o que ficou evidente quando o Senhor, antes do tempo determinado, ordenou ao anjo: Basta, retira a mão. Ao ver o anjo que feria o povo, Davi orou ao Senhor em favor de Israel. Com olhos de terno pastor clamou: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, estas ovelhas que fizeram? Contudo, apesar de sua responsabilidade como líder de Israel, a ordem do Senhor dada por seu profeta, sobe, ecoava a seguinte verdade: Sobe, Davi, pois há um lugar mais alto do que o teu. E Davi fez como deveria ter feito desde o princípio. Fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Quantos sofrimentos poderiam ser evitados se sempre dessemos ouvidos à palavra de Deus? Ali, naquela eira, Davi apresentou holocaustos e ofertas pacíficas, mas jamais ofereceria ao Senhor holocaustos que não lhe custassem nada. Os holocaustos eram um símbolo da justiça do Cordeiro de Deus. Já o preço pago representava o arrependimento genuíno de Davi e seu amor e profunda gratidão pelo Senhor que o perdoou. É fácil para nós lermos todas essas histórias e apontarmos todos os erros como se jamais fôssemos capazes de cometê-los. Muitas vezes temos imitado, mesmo que não de forma proposital, a atitude do fariseu. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Lucas capítulo 18, versículo 11. Quando estamos em um conflito
onde qualquer desatenção de nossa parte pode incorrer em darmos ouvidos às ordens do adversário. O diferencial na vida de Jesus é que ele perseverou na palavra e na oração. Sua comunhão com o Pai era profunda e ininterrupta. Até o Getsêmani, a luta de Satanás era para que Jesus cedesse às suas sugestões. Mas ao perceber a firme decisão de Cristo de salvar a humanidade, concentrou-se em tornar o mais humilhante e doloroso possível os seus últimos instantes. Mesmo Pedro, que andou 3 anos e meio lado a lado com Jesus, ludibriado por Satanás, teve que ouvir de seu amado mestre a dura repreensão. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Mateus capítulo 16, versículo 23. Mas após sua genuína conversão, Pedro e os demais apóstolos, cheios do Espírito, depois de uma severa sessão de açoites, se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Atos capítulo 5, versículo 41. Ou seja, quando Satanás percebe que não pode ser ouvido, ele torna a vida do cristão o mais difícil possível. Como Cristo não desistiu de sua missão em nosso favor, e como os discípulos não desistiram de sua missão por amor a Cristo, que as nossas feridas não nos afastem do Senhor, mas nos motivem a oferecer o nosso coração inteiramente a Ele. Assim como o pecado de Davi produziu consequências desastrosas, não somente para ele, mas para Israel, também o seu arrependimento e submissão à vontade de Deus resultou em favor para todo o povo. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. O pecado é avassalador em seus efeitos, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. E mais tarde, sobre a eira que lembrava o grave pecado de Davi e a morte de tantas pessoas, Deus orientou Salomão a ali edificar o seu tabernáculo, segundo Crônicas capítulo 3, versículo 1, como um memorial de sua graça e misericórdia. Não fomos chamados para recensear quem está preparado para a guerra e quem não está. Neste grande conflito, nossa missão consiste em entregar nossa vida inteiramente aos cuidados do Senhor. É somente quando isso acontece que somos habilitados pelo Espírito a agir em favor de nossos pequeninos irmãos. Tão perto como estamos de nosso resgate final, vigiemos e oremos, a fim de não darmos ouvidos às sugestões do inimigo, mas olhando para o alto, oferecermos todos os dias o nosso coração como sacrifício de amor no altar do Senhor. Bom dia, fiéis em Cristo. Rosana Garcia Barros.